Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Firecast, o podcast oficial da Aquafire. E hoje, eu como sempre estou falando que eu estou muito feliz com o convidado e hoje não é diferente. Estou aqui com o Jorge Macedo, da Macedo Serviço, meu grande amigo. Fala, Jorge, valeu, obrigado pelo convite. Foi uma honra muito grande, porque a Aquafire é uma empresa que está sempre inovando, né? Procurando coisas novas no mercado, qualificando, treinando os seus profissionais. Isso é um diferencial, né? E aí, o convite que você me fez, eu me sinto honrado de estar podendo aqui somar com você. Pô, que isso, que nada. Eu que fico honrado de poder trazer você aqui, uma pessoa com uma vasta experiência, que vai falar um pouco aqui, um pouco não, bastante da experiência dele. E eu que fico muito feliz de trazer você como especialista nessa área do gás, para poder passar muita coisa que a gente como morador às vezes não sabe, que é um leigo, e também para nós profissionais, bombeiro civil, porteiro, vigilante, todos esses segmentos que é muito importante o protocolo. Mas, Jorge, se apresenta para o pessoal aí em casa, quem é o Jorge, o que é a Macedo Serviços, fica à vontade aí. Eu sou o Jorge Macedo, da Macedo Serviços, é uma empresa de consultoria e treinamento nessa área de gás. No decorrer de anos trabalhando nessa área do gás, a gente começou a ver uma certa deficiência na galera que é o porteiro, o vigilante, o bombeiro civil, o auxiliar de serviços gerais, a como lidar quando ocorre o sinistro, quando ocorre o vazamento, quando ocorre a infiltração, quando está ocorrendo ali no PI de gás, na entrada e na saída, aquele vazamentozinho. É claro que nós criamos o protocolo, o cara não vai trocar tubulação, não vai fazer solda, mas ele vai aprender a identificar o que é aquilo e a quem chamar para poder sanar aquele problema. Então isso, você dá tempo para poder salvar vidas, porque você começa a evacuar dependendo do local que esteja o problema, e o isolamento, para poder chegar o técnico para poder fazer o serviço. Mas você já é o primeiro atendimento. Você é o que coloca as pessoas em segurança. Excelente. No caso o Jorge vai estar falando aqui sobre o protocolo, que é o protocolo de segurança em gás. E aí é importante falar para o pessoal aqui, que hoje acredito que a maioria já deva morar e trabalhar em locais que o gás é encanado. Sim, a gente tem gás natural em shoppings, condomínios. Hoje cresceu muito com Minha Casa Minha Vida, condomínios, isso, né? Igrejas. E tudo quanto é lugar. Hoje em dia você tem. O GLP, ele está sendo um pouco extinto. A tendência é essa, né? A tendência é essa. E aí, isso é muito importante, Jorge, porque boa parte do público aqui do Firecast são bombeiros civis, que hoje é o carro-chefe aqui da Aquafire também, né? Além do socorrista. Mas aqui a gente tem um público, tem um porteiro, tem um vigilante, tem gestores de condomínios, de empresa, a quem a gente quer falar também, direcionar essa fala. E aí, no caso do bombeiro, ele tem dentro da formação dele, falando sobre o GLP, né? Qual o protocolo de ação com o GLP. Acredito até que na formação de vigilante, acho que tem alguma coisa sobre isso, pelo menos eu já vi algumas escolas falando sobre isso, mas não sobre o gás natural. E eu acho que aí, acho não, né? A gente já conversou em outros momentos, que o risco é outro. Sim. Né? Fala para o pessoal a diferença dos dois e do risco dos dois. O gás natural, ele, por ser seco, né? O GLP ele leva mercaptano. Isso. O gás natural ele leva metano. Então ele é seco. A inflamabilidade dele é maior do que o GLP. É mais leve, né? Ele, por ser mais leve, a combustão dele, tudo em si, é muito mais fácil de acontecer. Uhum. E é tipo assim, na verdade, é mais fácil de acontecer um sinistro, né? Sim, sempre tem um sinistro. Você sempre vai ter um sinistro. Porque ele resseca mais as peças
A necessidade de manutenção é bem maior. Sim. Sim. E você tem que treinar mais a equipe, a equipe que eu digo são o pessoal dos serviços gerais, o porteiro, a identificar quando aquilo está ocorrendo, porque muitas das vezes a pessoa passa num PI de gás e a pessoa acha, aquele odor ali é normal. Não, o medidor, ele não tem válvula de alívio. Ali dentro do PI de gás não tem que ter cheiro de gás, entendeu? Então isso é um erro muito grande. E às vezes você pega um técnico que não tem um conhecimento, ou ele chega ali naquela ocorrência e ele não sabe muito bem como lidar com aquilo, ele fala que o medidor tem uma válvula de alívio. E aí fica aquele odor de gás, mas não, um vazamento. Não é. É uma anilha que pode estar ressecada e está vazando pela anilha. E aí ele vai comprometendo aquele ambiente. Mesmo que tenha a saída de ar superior e inferior, fica no ambiente. E você pode entrar ali, o porteiro, alguém, fumando um cigarro, porque a gente sabe que onde é o PI é onde as pessoas guardam as coisas ali dentro. Né? O nego bota garrafa, pneu. É o descarte do prédio que o morador. Aí bota ali dentro do prédio. O lugar é grande, vou botar, mas ali não é para ter nada. Isso é com tudo, né? Isso a gente vê sempre onde é um local que é da manutenção. Isso acontece muito na casa de máquina de incêndio. Você abre lá, tá guardado lixo, tá. Cara, as pessoas não têm noção. Ao ver que, tipo assim, é um local que tem maquinário e não tem gente, então pode botar mais coisas. Exatamente. E não tem noção do risco que isso traz, né? Porque as pessoas não têm um conhecimento. Então, quando você dá o básico a eles passam a ter o conhecimento. Que aquilo ali é muito perigoso. Ali é uma bomba relógio. O gás está ali. Então, ele chega da rua do ramal, ele passa pelo registro principal, que é o do prédio. Então ele vai passando para dentro tem o registro, aí vem o regulador e dali passa para dentro onde vai para os medidores para ir para os apartamentos. Então ali é uma bomba de gás. Ali é uma bomba relógio, uma bomba relógio. E as pessoas, por não ter conhecimento do que é aquilo, elas vão entulhando as coisas ali dentro. Eu já vi, cara, eu fui numa ocorrência uma vez em Campo Grande, no condomínio em Campo Grande, que o ramal estava com vazamento. Então toda a equipe que ia lá não conseguia detectar qual era o problema. E aí eu falei, cara, aí me chamaram, era 1h pouca da manhã. Era a minha última. Caiu aquilo ali. Eu falei, você tem que ir, você não pode, porque é diferente de você lidar com água. Porque a água infiltra na parede e você vê o que está acontecendo. O gás não. Ele está ali no ambiente, uma bota, um calçado não apropriado, ele dá aquele atrito, vai fazer o fogo e já era. Já deu o problema. Cheguei no local, aí a gente tem um equipamento chamado explosímetro, que ele capta aonde está. Aí apitou ali no ramal, estava assobiando legal. Aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu usei a técnica, consegui identificar, lacrei o gás de toda daquela coluna, que eram mais ou menos, eu acredito que eram 40 apartamentos. Caramba. Então, num único dia, eu salvei mais vidas do que você possa imaginar. E as pessoas ficavam da sacada, da janela, fumavam cigarro e jogavam ali, cara. É muito louco, era uma coisa... Porque não tinha conhecimento, o porteiro não tinha. Falta muito essa didática, né? Tipo assim, fazer cartilha de orientação. Treinamento para o porteiro. E lá no prédio tinha bombeiro civil. O cara falou para mim, cara, eu vou ficar de longe. Eu falei, não, tudo bem, fica aqui, que aqui é o meu serviço. Então eu fiquei ali, eu lacrei o gás, chamei a supervisão chegou, ou seja, era uma coisa para me sair cedo, eu fui sair, era quase 4 horas da manhã, que aí eu voltei para a empresa. E assim, a pessoa que trabalha no gás, ela trabalha porque ela gosta. A gente fala que o gás é uma cachaça. As pessoas estão ali e gostam do que faz. E assim, são várias ocorrências que a gente já pegou. Aí você começa a se adequar e a criar um método, que é justamente o protocolo, para que aquilo seja simples e rápido.
E aí eu comecei a ver que o meu tempo de serviço, o tempo que você está ali executando aquele serviço, quando eu colocava as técnicas do protocolo, que eram coisas simples, aquilo saía muito rápido e em condições. Aí eu falei, poxa, beleza. Aí eu comecei a observar a deficiência da galera do expediente. Quem é a galera do expediente? É o porteiro, é o auxiliar de serviços gerais, é o cara da manutenção, é o vigilante, é o bombeiro civil em si. E aí eu falei, pô, mas tem como treinar essa galera. Porque muitas das vezes é uma coisa simples. Você chega no local e está com odor. O cara ele não vai mexer naquilo, mas ele vai identificar onde está. E ele vai poder passar essa informação com uma qualidade, né? Exatamente. Ó, é tal isso em tal local. Quando você chegar, já está ali. Aí você já sabe já o que é. Então você já vai fazer aquilo ali. Desculpa, o Jorge, olha só. Você falando disso tudo, a gente já conversou em outros momentos, e eu fiquei encantado com tudo que o Jorge foi trazendo. Encantado, preocupado, motivado a poder passar esse conhecimento para essas pessoas, porque eu trabalhei em posto de serviço por mais de 7 anos. E eu não tinha esse conhecimento, e não ter esse conhecimento me incomodou algumas vezes, porque nem tinha onde buscar referência para aprender isso. Você ligava para a empresa vinha lá, o operador, né, o técnico lá, o operador do gás, o cara fazia, e a realidade é essa, por a gente ver que a gás sabe do risco que tem, a gente acompanha ali, mas meio que à distância. E, tipo assim, isso era algo que em alguns momentos me incomodou, mas eu não achei referências para buscar esse conhecimento. Quando você trouxe para mim, tipo, pô, viu, você tem um protocolo, a gente se conheceu, eu falei assim, cara, isso é de suma importância. Isso aí deveria ter até dentro da formação, acho, olhando para a nossa profissão de bombeiro civil, é algo que tinha que estar até dentro da formação. Mas que seja um curso de capacitação, um pós, né? Mas, você falando agora aí, eu acredito que para o bombeiro civil, um exemplo, ter esse curso, ter esse protocolo, é mais ou menos a função que ele vai fazer é a que ele já faz na parte de primeiros socorros. Sim. Que ele sabe identificar o problema. Nesse caso ali, ele até atua com uma certa limitação, até uma parte ele consegue atuar, mas isso, se ele não tiver condições, ele pelo menos ele sabe identificar e liga para uma SAMU, né? E informa com qualidade. Essa informação com qualidade faz com que a partir dali, de repente, ele fale, olha, a vítima está em parada cardíaca e necessita de um DEA. Pô, isso já é uma qualidade na informação que a SAMU não tem de um leigo. Olha, o cara está passando mal aqui. Então, quando ele sabe que é uma parada cardíaca e que necessita ter um DEA, pô, a qualidade do serviço e a agilidade dele é bem maior. E você falando aí, olha, ele não vai lá mexer, trocar, mas ele vai saber identificar o problema e talvez dar até uma luz. Olha, pelo visto estou vendo vazamento X, deve ser por isso aqui. E o cara que recebe a informação, ela fala, pô, caramba, que bom. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Ele vai saber identificar, se for o caso, fazer o balizamento, para que o problema não cresça mais do que tem que ser, e tomar as medidas cabíveis, né, para poder sanar aquilo ali. E aí entrar em contato, e aí vai chegar um técnico da emergência, e aí o técnico que vai fazer a troca, se tiver que fazer uma solda na tubulação, se tiver que fazer um SOS, o técnico do gás que vai fazer, entendeu? Mas ele vai já saber, ele já vai dar tudo mastigado pro cara. Sim. E é como eu sempre falo, profissional treinado, ele salva vidas. E ele vai saber balizar, ele vai saber o que fazer. Porque muitas das vezes ele vai aprender ali um procedimento que ele pode sanar aquele problema ali na hora. Ele vai aprender como identificar, aonde é. Porque muitas das vezes a tubulação ela fura. E aí você passa na rua e você sente aquele odor de gás. Você fala, o que é isso, esse odor de gás? A tubulação está furada.
Aí como é que você identifica? A gente ensina. É isso que Aí ele fazer a identificação e fazer o balizamento. Porque passa alguém fumando um cigarro, ele joga ali o cigarro, já era. E eu falo para você que hoje, por não ter esse conhecimento, acaba acontecendo isso. Olha, igual você me mostrou, né? Aqui a gente vai passar depois aí alguns vídeos, algumas fotos aí de materiais seus, mas é igual você já me mostrou, por exemplo, na cisterna, né? Com vazamento, né? Borbulhando água. Filtração. Então, e para um leigo, a gente, bombeiro civil mesmo, profissional, mais leigo nesse assunto, olha ali, pô, o que é isso? E não sabe do risco dali. E às vezes está lá, cara, eu já vi cada coisa, um profissional, um bombeiro, um cara da manutenção, está em locais que não é nem com vazamento, mas locais inadequados e está lá fumando. Aí você vê, pô, o cara que é o profissional, é aquele casa de ferreiro espelho de pau, né? O cara mesmo não está contribuindo corretamente. Mas o bombeiro civil tendo conhecimento, o porteiro tendo conhecimento dessa informação no curso protocolo, é de um ganho muito grande, porque ele passa a poder prevenir isso que ele não sabia como prevenir. Sim. E o bombeiro civil é um prevencionista. Ele é um profissional prevencionista. Mais do que combatente, a gente é um prevencionista. Também se combate, seja lá com combate a incêndio mesmo, ou um combate atuando numa emergência clínica ali, ou traumática, mas com protocolo, ele não é combatente, mas ele é um prevencionista, ele vai saber fazer essa prevenção com qualidade, né? Porque ele vai aprender ali, a gente vai dar todo o treinamento a ele, porque o nosso curso, ele é teórico e prático. Então você aprende a teoria e você aprende na prática o que vai acontecer. E são coisas que acontecem. Você não tem como fugir disso. Isso está acontecendo aí, a gente está conversando aqui, mas deve estar acontecendo algum problema em algum lugar, algum vazamento em algum lugar, que o porteiro está ali desesperado, coitado, e ele não sabe o que fazer. E aí ele vai fazer o quê? Ele liga para a emergência, e aí até a emergência chegar, você parece um morador fumando um cigarro, e aí, já era. Porque ele não entende. E tem risco também, por exemplo, aqui eu vou te fazer diversas perguntas de possibilidades que eu posso imaginar sobre riscos, assim, né? Porque é muito bom ter você aqui por causa da qualidade da informação. Depois você fala, quantos anos você está nessa área aí? Eu estou bastante tempo. Já está mais do que uns 8, 10 anos aí? Sim. Então, pô, tu já pegou tudo quanto é tipo de coisa. Eu trabalhei numa empresa que a gente, foi logo no começo. Eu posso começar a contar a minha história? Claro. Eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar numa empresa, aí trabalhei com uma pessoa que a pessoa, ela não tinha um conhecimento técnico, né? Então eu falei, pô, cara, eu não quero ser igual esse cara, eu tenho que estudar para me poder ter um conhecimento a mais, porque eu queria saber por que aquilo ali estava acontecendo. E ele sempre falava, não, isso está acontecendo porque isso. E era sempre a mesma resposta. Eu falei, pô, mas a mesma resposta para tudo? Aí eu falei, pô, como é que eu vou fazer? Aí eu posso falar o nome da instituição? Claro, fica à vontade. Fui para o Senai, aí fiz um curso de manutenção de equipamentos a gás, que ali você aprende o funcionamento de todos os equipamentos que levam gás, que é aquecedor, fogão, boiler e etc. Aí eu passei a ter um conhecimento melhor. Então, na empresa, eu já não era mais o cara que segurava a chave de fenda para o cara. Eu era o cara que fazia a instalação dos equipamentos. Então, eu tinha que ter um equipamento, um local, eu ia lá, fazer a instalação corretamente, como fui ensinado. Na norma, tudo certinho. Aí eu falei assim, pô, cara, mas esse encanamento, às vezes está com um probleminha, a pressão está muito baixa. Tem alguma coisa errada. Aí perguntei ao cara, ele falou, não, é assim mesmo. Falei, vou fazer um curso de encanador gasista. Procurei, achei. Então eu saía do trabalho, foram 6 meses, saía do trabalho no horário e à noite ia estudar. Fiquei nessa brincadeira um bom tempo. Aí eu terminei o curso, aí eu falei assim, aí eu comecei a bater de frente com ele, que algumas coisas não saíam como certo, como tinha que ser. Aí ele falou, não, eu tenho muita experiência na área, mas ele não tinha um conhecimento técnico. Ou seja, ele já estava ultrapassado no mercado.
E viciado, né? As práticas. Né? Já tinha um vício de profissão, né? Por isso que é ideal que todos, o bombeiro civil tenha o protocolo, o porteiro tenha, porque ele sai dessa zona de conforto. Sim. Ele para de ser apenas mais um, ele é o diferencial. Ele é o cara que está ali para decidir. Eu gostei muito dessa tua fala. E aí, o que acontece? Eu fui e fiz o curso. Aí, no dia deu um probleminha, porque aconteceu alguma coisa lá, veio o carro da emergência. Aí eu cheguei para os caras e falei assim, igual a história do BOP. Mas, meu, como é que eu faço para poder trabalhar aí com vocês aí? Aí o cara, tu tem experiência? Eu falei, cara, não tem muita não. Eu tenho um curso aí de gás aí. Ele falou assim, anota o endereço. Igual o BOP, igual a história do BOP. Anota o endereço e vai lá na empresa e procura fulano. Aí eu falei, pô, aí liguei. O pessoal da empresa falou, hoje eu não vou trabalhar não. Fui lá, cheguei 7 horas da manhã, fiquei esperando o cara chegava 1h da tarde. Fiquei sentado no meio-fio aguardando o cara. Aí o cara chegou. Aí ele, o que você quer, rapaz? Eu falei, não, eu só quero conversar com o senhor, que eu quero uma oportunidade aqui. Quer uma oportunidade aqui? Deixa eu ver, tá com o currículo aí? Eu li meu currículo. Pô, tem curso? Tem muito ou pouca experiência? Eu falei, pô, tem quase 0 de experiência. Aí ele falou assim pra mim, então você pode falar que Deus te ama, porque tu tá dentro. Eu falei, que isso? Tá dentro. Aí chamou o supervisor, no dia seguinte levei a carteira, aí comecei a trabalhar na semana seguinte. E aí eu comecei a ver o que era o gás. Porque na minha época, hoje em dia não, a galera tem aquela moleza de você já pegar o regulador já calibrado. A gente tinha que calibrar o regulador manualmente. Na rede, manualmente. Caraca. Agora hoje em dia não, já vem com ele certinho. Você botava um manômetro de coluna d'água e aqui você ia calibrando ele para ele poder dar os 220, que é a pressão que ia para a casa do cliente. Então você tinha que ser o cara. E eu trabalhava duplado com um amigo, porque eu era muito novo, eu trabalhei duplado com um amigo mais ou menos uns 6 meses, o Vicente. Até pegar, né? Até você pegar a manha. Quando eu peguei a manha, o Vicente falou, ó, ele já está apto. Aí no dia seguinte eu cheguei na empresa, aí me deram a chave da Fiorino, com o rádio, e falaram, meu filho, agora o mundo é seu. E aí, qual é a minha área de atuação? Rio de Janeiro todo. Só não vai para Niterói. Tu pega da Zona Sul, Zona Oeste e Zona Norte, é tudo contigo. Aquele dia, aquele primeiro dia de trabalho sozinho, foi que nem um filme de terror. Porque cada local que eu ia era uma ocorrência diferente. E você tem que resolver. Você não tem aquela coisa, eu vou passar para outro, não. Você está ali para resolver. E fazer com excelência, porque o gás mata. Se você não fizer, você responde criminalmente. Porque você acabou fazendo com que pessoas fossem a óbito. Então você tem que ter... É algo muito sério. Muito sério. E aí eu me lembro de um local que eu fui, ali perto do Caju tem um condomínio ali, uns prédios ali. Aí já era 11 e pouca da noite. Eu pegava 3 da tarde e largava 3 da manhã. Isso todo dia. Então eu não parava, você não tinha tempo de agora eu vou descansar. Toda hora caiu ocorrência. Principalmente um tempo frio, que é a época que a pessoa usa mais o gás, então toda hora tem ocorrência. Uhum. Aí cheguei no prédio, quando eu cheguei no prédio, tinha um carro do bombeiro. O povo, a fumaceira, eu falei, Jesus do céu, o que aconteceu ali? Aí um cara grita, o cara do gás ali! Caraca, veio todo mundo em cima da Fiorino, eu desesperava, vou me lixar, meu irmão. Caraca. Aí o cara, não, tu vai resolver o problema. O porteiro desesperado, meu Deus, vai dar um problema. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu fui no bombeiro. Falei, boa noite, meu chefe, o que aconteceu? Ele falou, não, foi um apartamento aqui que pegou fogo, já resolvemos. Mas agora... Resolveu o fogo. Resolveu o fogo. Mas eu falei, e? Aí ele falou assim, não teve nenhum problema do gás, não. Eu estava indo lá porque estava com um problema de falta gás. A falta gás pode ser vários fatores. O quê? Água na rede, o medidor travou. São N fatores. Tubulação obstruída. Aí eu cheguei, todo mundo em cima, né? Não, dá um jeito, porque pegou fogo, vai explodir, não sei o que. Aí eu fui lá, vi o que era. Aí era ar na rede,
fiz uma purga, voltou, coloquei na papeleta, acionei o comando, que era onde a gente se remetia, né, lá dentro da Naturgy, mandei as fotos, você tinha que mandar as fotos, e terminou o problema. Só que uma pessoa ali no meio da multidão gritou assim, não vamos deixar ele embora não, porque se isso aqui explode, pegou fogo na casa da fulana. E aquela casa eu já tinha lacrado o gás, automaticamente cheguei e lacrei o gás para que não ocorresse nada. Não vai embora, não vai embora. Eu falei, eu falei, cara, meu serviço aqui acabou, pensando comigo. Aí o cara, não, meu irmão, você não pode ir embora. Tu vai ficar aqui com a gente até o bombeiro achar que tem que ir embora. Mas você era o cara que passava segurança, né? Sim, porque eu tinha um conhecimento, então toda vez que eu ia fazer o serviço, eu explicava ao cliente por quê e o que estava ocorrendo. Pô, isso é um diferencial. Entendeu? Você tem que saber, porque eu estou mexendo numa coisa que é sua. Sim. Você paga por aquilo. Então você tem que estar informado do que está acontecendo. O que foi feito. Entendeu? Você tem que... Qual o motivo daquilo, né? Exatamente. Você tem que jogar na legalidade com o cliente. Porque ele paga pelo serviço. Isso aí. E ele tem que ter um serviço de excelência. Ele não pode chegar e... o que você está fazendo? Eu fiz isso aqui por causa disso e disso. Não, você não tem que enrolar o cliente. Você tem que falar com ele o que aconteceu. Verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Isso diz o meu padrinho, Guarani. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, pô, tem que ir embora, cara. Como é que eu vou embora daqui? Ele não vai embora, ele vai embora, não vai embora. Aí eu cheguei pro bombeiro e falei, meu chefe, pô, como é que eu faço aí pra ir embora? Ele falou, pô, cara, o negócio é assim, meu serviço acabou, vou embora. O pessoal tá bem nervoso aí. Então tu dá teu jeito aí pra tu ir embora. Acabou teu serviço? Eu falei, acabou. Eu falei, então dá teu jeito. Aí eu fui, falei assim, porque o bombeiro, eu não consegui colocar, foi minha sorte, eu não consegui colocar Fiorino de frente pro prédio. Eu coloquei ela distante. Aí eu falei assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma chave de grifa lá, para dar mais um aperto, uma conexão aqui. A nota já estava assinada, o serviço já estava legal. Não tinha o que fazer. Tinha um vazamento, eu falei, eu vou embora nessa. Aí eu falei, eu vou lá. Aí o cara, não, eu vou lá. Peraí, cara, eu vou lá. Fica calmo, calma, vou voltar. Entrei na Fiorino, fui embora ganhar Brasil, fui embora. Aí consegui sanar aquele problema. E aí depois, com um tempo de serviço, porque assim, o serviço ele é demorado. Mas eu comecei a criar técnicas que o serviço saía com qualidade e no tempo hábil bem reduzido. Falei, pô, eu posso fazer isso. E, pô, isso dá certo. Dali começou a surgir o protocolo. Aí eu comecei a levar isso para o papel. Aí eu conheci um porteiro lá no Leblon, seu Antônio. Um abraço aí pro seu Antônio. Seu Antônio, se ainda estiver trabalhando, ele estava para se aposentar. E aí ele falou para mim, pô, rapaz, eu tenho grande dificuldade aqui, porque vira e mexe, tem vazamento. Eu não sei o que fazer. O que fazer? Aí eu falei, pô, seu Antônio, eu vou te ensinar uma técnica. O senhor não vai mexer no medidor, mas o senhor vai conseguir identificar qual medidor está com problema e saber identificar, que aí eu criei a técnica da cruz. Já tinha falado isso contigo, que pela técnica da cruz, porque muitas das vezes você tem um vazamento dentro de casa e aquele vazamento não é seu, porque a tubulação, às vezes em prédios antigos, ela é interna. Então você tem um vazamento na sua casa que não é seu, é do seu vizinho de cima. E como é que o cara identifica de que lugar, se o vazamento é daquele cara e se não é daquele cara? Como é que ele identifica? Aí eu criei a técnica da cruz. Pela técnica da cruz, ele consegue identificar quem é de quem é o vazamento. E aí, comecei a dar, toda vez que eu ia fazer a Zona Sul, passava lá e conversava com o Santana. Santana, isso. Ele falou, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Esse negócio de gás é muito perigoso, mas eu já consigo identificar qual apartamento que está com vazamento, qual medidor que está com vazamento, e ali eu consigo, como você falou, fazer a manobra até a emergência chegar. Falei, show de bola. Eu falei, que já diminui o risco. exatamente. Aí porque
quem quiser saber mais, o conteúdo, né? Sim. Porque nem o BOP ensina qual é a técnica, só você tem que fazer o curso. Então você tem que fazer o curso do protocolo para você identificar. São coisas simples, Caramba. mas você tem que fazer o curso. Cara, é muito bom, muito bom. E aí ele falou assim, pô, é um diferencial. Aí o síndico veio falar comigo, apertou minha mão, falou, poxa, eu gostei do treinamento que você deu para ele. Ele agora é o diferencial aqui dentro do condomínio. Pô, o cara já... Aí ele me catucou e falou assim, com isso eu vou ficar mais 2 anos. Falei, legal, seu Antônio. Legal. Ele falou, pô, você me ajudou. Vou ficar mais 2 anos e que eu estava correndo risco de ser mandado embora, mas eu vou aumentar meu tempo de serviço porque isso fez com que eu ficasse mais tempo. Passo a ser útil para aquele local. Falei, legal. Caraca, maneiro. Aí dali foram várias coisas acontecendo. Aí eu fazia muito Zona Oeste, onde a malha de gás ela sempre tem muito problema, né? E ali você aprende mesmo a solucionar o problema. E aí, e o que é mais comum nos chamados assim? É uma diversidade muito grande, né? Você tem incêndio de explosão, que a gente fala, que muitas das vezes o equipamento dá o problema. E aí o cara da emergência tem que ir, porque a emergência dentro do gás, ele é tipo um BOP do gás. Ele é o cara que vai para resolver, cara. É elite, né? Ele vai para resolver. Você tem o inspetor, você tem um cara que lida com alta pressão. Eu passei por todas essas partes. Eu vou chegar lá. E você aprende mesmo. Você não tem aquela coisa de, eu tenho medo de... Não, você tem que ir lá para resolver. Porque é uma vida que está ali. Então... E aí você começa a aprender, você começa a criar técnicas, aí você começa a estudar, você começa a voltar de novo para a sala de aula para poder ter mais conhecimento. E aí eu falei, eu quero virar inspetor de vistoria em alta. O inspetor de vistoria em alta é o cara que é o cara da caneta. É o cara que chega e libera o teu gás e fala, você está ok, eu vou liberar seu gás. Não, você não está ok, eu não vou liberar seu gás. Porque tem todo um cálculo, tem tudo ali em volta daquilo ali. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer esse curso? Porque eu trabalhava de segunda a sábado e às vezes com a folga no domingo, porque o efetivo era pequeno. Aí eu negociei com a chefia lá e comecei a fazer o curso ao sábado. Aí ele falou, não, mas eu não vou te dar folga não. Tu vai trabalhar, vou te botar no horário cedo, ou você vai cedo. Eu falei, não, meu curso começava 13h, era de umas 3. Pô, você dá teu jeito. Então, o que eu fazia? Eu pegava 3 horas, então vinha de casa, 1 hora, ia para o curso, do curso vinha de carro voado para a empresa e começava a minha rotina. Isso daí foram 3 meses. Aí me formei em inspetor de vistoria em alta. Aí eu comecei a pesquisar como é que era o expediente. Falei, pô, o inspetor só trabalha de segunda a sexta, horário comercial, com o mesmo salário do cara da emergência. Que tem que trabalhar sábado e às vezes domingo. Falei, pô, eu vou pular. Eu vou virar o BOP, eu vou pular. Aí cheguei, conversei lá, o pessoal da empresa ficou meio chateado, porque a gente... Aí eu pulei, fui para uma outra empresa. Quando isso daí aconteceu numa terça. Fui lá e botei o currículo na terça. Passei na porta da empresa, com a roupa da outra empresa, no carro da empresa, falei, olha o currículo aí, cara. Aí o cara, pô, tu tem curso de inspetor? Tem. Botei numa terça, numa quinta me chamaram para entrevista. Fui para entrevista na quinta, na sexta o cara falou, meu irmão, traz a carteira de trabalho que você está dentro. Falei, que isso? E foi numa época da crise. Porque, assim, quando você é um profissional diferenciado, eu não sou um cara diferenciado, eu só procurei estudar para ter conhecimento. Porque muitas das vezes você não consegue solucionar aquele problema por falta de conhecimento técnico. E quando você passa a ter um conhecimento técnico, você domina aquilo, você se sente seguro. E quando você se torna seguro, você resolve qualquer coisa. E você passa a segurança. Exatamente. Você deixa o cliente em segurança e com segurança. Cara, e o cliente, Jorge, o cliente sabe, né, cara? O cliente, ele vê assim, pô, esse cara entende. Ele já fica mais tranquilo. Ele fica mais tranquilo. Você falou aqui em alguns momentos aqui de tem que chegar lá para decidir. E eu gostei muito dessa fala,
Porque é uma fala até que eu já falo de outra forma, mas com o aluno, que ele, como profissional bombeiro, ele tem que ser o cara para chegar lá e decidir. Ele não pode chegar lá e ser o cara da dúvida. Não. Que o cara que está chegando lá e, olha, eu vou ter que chamar alguém para vir fazer para mim, Não. vir fazer por mim. Não. E dentro dessa tua fala aí, você está contando um pouco da tua carreira, algo que para mim é sempre uma alegria muito grande ver, é o quanto que o conhecimento que você buscou, estudou, foi fazendo de você um cara mais capacitado, diferenciado, igual você falou. Não, eu não sou o cara, como é que foi que você falou agora? Não sou um cara diferenciado, foi um cara que eu busquei ter diferenças, né? Busquei me aprimorar, busquei me qualificar. E eu falo isso sempre pro bombeiro, eu falo assim, olha, você para sair, para disputar o mercado, sendo só mais um, Isso aí. pô, é isso que você quer? Você está saindo, às vezes, de uma outra área, buscando fazer um novo curso, uma nova profissão, e você quer ser mais um aqui também? Né? Eu estava conversando outro dia aqui com um instrutor nosso de socorrista, o Cadu, mandou um abraço pro Cadu aí, que eu falei assim, Cadu, as pessoas, elas têm uma dificuldade de planejar a carreira. Pô, minha profissão, o que eu faço o que hoje? Eu faço tal coisa. Pô, eu gosto disso. Por exemplo, a gente estava falando de porteiro, né? Eu trabalhei com alguns porteiros. Eu sou porteiro. Pô, mas eu quero melhor. Mas eu gosto do que eu faço? Eu gosto do que eu faço. Queria poder ser mais valorizado, queria ser... Gente, não espera alguém vir valorizar você. Busca você já se valorizar. Que é o quê? Você se qualificar. Por exemplo, o cara é porteiro, mas de repente cata milho ali no teclado. Pô, faz um curso de digitação, curso de informática. Pô, você naturalmente vão reconhecer que você é um cara mais hábil. Sim. Aí você é um porteiro. Aí de repente, pô, a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar o podcast. Às vezes tem algumas situações mais embaraçosas, requer um diálogo melhor e às vezes até você usar um pouco mais físico. De repente você faz um curso de defesa pessoal. Né? Então, assim, você tem que buscar se qualificar. E isso você automaticamente vai se graduar. Sou um porteiro, como você contou de São Antônio, né? São Antônio. São Antônio. Pô, São Antônio, você deu a ele na época um protocolo que hoje é um curso valiosíssimo. O privilégio que ele teve. E o quanto que lá atrás isso já tornou ele diferenciado. Pô, ele não imaginava, mas aquilo ali, a tua orientação, protocolo que ali você já tinha criado para você compartilhou com ele sem custo, pô, rendeu ele mais 2 anos botando comida na mesa da família dele. E viu, se você parar para pensar, o porteiro é o cara que é responsável pela segurança de todo o prédio. A gente vê aí que tem muitas pessoas pulando dentro de prédios. Por quê? Porque não se tem porteiro, mas eles querem enxugar o quadro. E com isso também os porteiros que tem não tem treinamento, não tem curso. Se você procurar na área, você não vê curso de porteiro. Não existe. Então o cara ele fica ali e ele é mecânico. O cara, você faz isso, isso e isso. O morador é aquele, morador é aquele. Anota a placa. Entendeu? Ele não tem aquele conhecimento. Seria de suma importância as pessoas criarem cursos de porteiro, qualificar porteiro. Isso, é um diferencial muito grande. Porque um porteiro qualificado, um profissional qualificado, ele salva vidas. Sim. Ou seja, não vai entrar um cara armado. Você vai poder dormir na sua casa com segurança. Aí o porteiro não é treinado, vê um cara com roupa de entregador de pizza. Ele rende o porteiro e vai tocando os apartamentos, vai entrando. E aí? Agora um cara treinado, um porteiro habilitado, é o diferencial no mercado. E você acha, você vê muito pouco. É muito pouco mesmo. Entendeu? Então é ideal que cursos, empresas comecem a ver esse lado. Porque são pessoas que as pessoas não olham. As pessoas passam por ali como se aquela pessoa fosse invisível. Mas ele é o cara que coloca a sua família em segurança. Isso é verdade. Eu tenho um olhar sobre isso também.
Entendeu? Eu não vejo isso curso, já até falei, está dentro da ideia da gente de proposta de cursos do ano que vem, a gente trazer um curso de porteiro controlador de acesso, né? Agora chama muito controlador de acesso. Controlador de acesso. Então, e é isso aí que você falou, ele saber identificar em alguns pontos, como se fosse o teu cruz aí, no caso dele, lá, e ver, olha, representa um risco ou não, né? Então, isso é de suma importância. Cara, e sobre o protocolo, voltando a falar do protocolo, eu não vejo, depois que eu conheci a proposta do protocolo, sobre tudo que você já passou, que já vivenciou, e se lá naquele local que você foi chamado, tivesse alguém que tivesse um conhecimento sobre isso, o quanto que iria atenuar os riscos daquilo, eu não consigo imaginar hoje, ou no caso nosso aqui, o bombeiro civil, e futuramente também, quem sabe aqui no curso de porteiro, controlador de acesso, mas os que já trabalham na área, não terem esse curso. Não terem esse curso. Esse curso é o diferencial, porque ele faz você ter uma visão do que... Porque você tem que lidar com aquilo. Você está num posto de trabalho, você está naquele local, você querendo ou não, aquilo está ali, cara. Então deu um vazamento, deu um sinistro, deu um espaço confinado com gás. Como é que você vai fazer? Você vai, vou ligar para o setor. Pô, cara, até chegar... nesse período todo você está sob risco. Eu peguei um problema ali no Leblon, que na entrada da tubulação, devido à maresia, a tubulação é de ferro, depois vai para os apartamentos no cobre. Ali embaixo, rachou. Então estava vazando muito. E aquele gás já estava indo do elevador, aonde é o fosso, né? Do elevador já estava encharcado de gás. Caramba. E aí, uma mulher, o elevador descendo. Falei, pô, vai dar um atrito, irmão. Isso vai explodir, vai todo... E o porteiro ali, sem entender, me olhando. Não, sem noção do risco. Falei, amigo, olha só, sobe no próximo andar, aperta o botão, vai parar, tira ela dali, dá um jeito de parar esse elevador para ninguém utilizar o elevador, para não dar porque já está em espaço confinado, que aqui eu vou tentar identificar onde está o problema. E aí vem aquela coisa de você ter o conhecimento e a técnica. Então eu falei, eu tenho que descobrir onde é o vazamento. E pela técnica eu descobri muito rápido, porque o gás ele não tem cor. Entendeu? Então eu fiz o que tinha que fazer, achei onde estava, fiz o SOS, que hoje em dia eu acredito nem que se use mais o SOS, mas na minha época a gente tinha essa ferramenta em mãos. Então sanei aquele problema e coloquei aquela galera em segurança. Foi uma coisa muito simples. Então dali você começa a ver que coisas simples que você faz, você consegue identificar. Se o porteiro tivesse treinado, ele iria identificar e já tomar, vazamento em tal lugar ser assim, e aí já saberia. Ele ia tomar essas medidas de já deixar o elevador desligado, fazer a informação daquilo ali para aqueles locais, saberia de repente de onde está vindo, Isso tudo aí, isso. Entendeu? Cara, sensacional. Isso é o diferencial. Jorge, deixa eu te fazer duas perguntas aqui, talvez a curiosidade do leigo nesse assunto aí. A gente, há uns anos atrás, a gente não tem visto mais tanto isso. Curiosidade, o que se lembra daquela época, com certeza você lembra, deve ter trabalhado nessa época, que começou a explodir bueiro no Rio de Janeiro? Lembra que Cacete Planeta chegou a fazer algumas sátiras sobre isso, né? O que acontece? No centro da cidade, Zona Sul, reguladores, essas coisas assim, ficam no subsolo. Sim. E ali também fica parte de elétrica, esgoto, tudo passando por ali. E telefonia, né? Tudo. Então, o que acontece? E mais a corrosão, por causa do sal do mar, aquela coisa toda.
E isso comprometia o equipamento. E aí foi feito... Que, no caso, ele se desgastasse bem mais rápido também. Sim, né? e aí se tornava um espaço confinado ali dentro, com gás. Gás e outras coisas mais. Às vezes poderia ser até o esgoto, porque as nossas fezes, ela emite gás, né? Emite gás. Então também se dá o acúmulo. Isso assim, não cabe a mim assim, entrar nessa... Mas era um conjunto de fatores ali. Sim, né? mas um porteiro ou até um guarda municipal, ele poderia identificar pelo odor e balizar o local. Sob risco, né? Então, exatamente, é isso que eu ele fazer o balizamento do local. Porque o PM que está no PO da rua, o guarda municipal também está no PO da rua, se ele tiver esse treinamento, ele consegue também identificar. Porque a Zona Sul, todo o gás pelo subsolo. É onde te falo, olha só o quanto que abrange isso, né? Caramba, para inúmeras profissões, isso a utilidade é pública mesmo. É utilidade pública. E aí ele poderia balizar e poderia evitar algumas mortes de civis que estavam pela rua e sofrer queimaduras. Então ele poderia, mas pela falta de conhecimento, as pessoas, elas não sabem, vai acontecer, e aí acontece, o cara toma uma medida. Mas aí aquela coisa, depois que a casa foi arrombada, que o ladrão levou, aí você vai mexer e já era. Você tem que fazer a prevenção antes. Verdade, a cultura da prevenção é muito importante. Outra coisa também, que a gente já viu alguns casos, a gente já viu isso inúmeras vezes, agora é mais recente, não lembro acho que foi na Zona Sul, de um casal que estava no chuveiro. Sim, né? Porque o que acontece? Em antigas construções, pela norma, o medidor ele fica dentro da residência, dentro do banheiro. Em novas construções, o aquecedor, não é medidor, aquecedor, ele é colocado para fora, um local arejado. Já é agora sim. Sim, bastante boa circulação de ar. E você sempre tem que ver que na saída da chaminé, se está obstruída, porque fica do lado de fora, o passarinho pode vir fazer um ninho e aquilo evitar. E aí o monóxido de carbono, ele passa para dentro de casa, porque é a mesma queima do carro. Porque o gás natural que você utiliza na sua casa é o mesmo que abastece o carro na rua. Então ele faz a queima do monóxido de carbono. Então o porteiro tendo um treinamento, ele vai conseguir identificar se aquela chaminé está obstruída ou não. Porque a gente treina ele para isso. Até o bombeiro civil, na hora dele fazer a ronda dele, dentro do peito de gás, dentro dos locais, que ele vai aprender a técnica de como ver quem está vazando, quem não está. Ele identificar, aquela saída T ali, da chaminé, está obstruída. Entrar em contato com o síndico, entrar em contato, lançar no livro, e entrar em contato com o morador. Isso. E entrar em contato com a empresa. Que aí a empresa também vão apertar e aí vai ser feito o procedimento, que é tirar o ninho, fazer a limpeza, tudo isso. E aí o cliente fica em segurança. Caramba, o diferencial que eu enxergo aqui no profissional, no plantão, podendo relatar isso em livro. É o que eu te falo. São N coisas que acontecem que o cara, você não tem noção. O gás, ele é muito imprevisível. As coisas vão acontecendo. E o profissional, ele tem que ter na mente dele que ele tem que ir ali para resolver. Ele não tem a segunda chance, ele não tem a terceira chance, ele é a única chance ali naquele momento, de botar uma família em segurança. Você vê uma única ocorrência minha, você faz as contas, não sei quantos apartamentos, morando 4, 5 pessoas. Quantas pessoas eu botei em segurança ali? Um shopping, imagina um shopping. Eu só vejo mais vidas do que o bombeiro, naquele exato momento ali. Então, assim, todo profissional, ele tem que ter em mente que, se ele tiver isso em mente, ele se destaca na profissão. Que ele é a única chance. Ele tem que ir para decidir. Ele não tem o direito de ter isso aí eu não vou fazer, eu estou com medo. Não. Você está ali, você tem que decidir. Você é treinado para isso.
Você não tem, ou é isso ou é isso. Então eu sempre tive isso na mente. Então foram anos trabalhando com gás, e a galera do gás é muito boa. A galera do gás é muito boa. O pessoal da emergência, o pessoal do Primate, que é a supervisão da emergência, o pessoal da inspetoria, a galera é muito unida e é uma galera muito boa. Eles estão ali porque eles amam o que faz. Eles gostam do que faz ali, entendeu? Então você vê assim, você quase não escuta falar em acidente com morte, é muito pouco. Porque a galera dá. Aí hoje em dia a empresa ela começa a cortar alguns setores ali dentro para tentar. Porque você economiza numa área que não é para economizar. Não tem como. Entendeu? Aquela área ali é uma área que você não pode mexer, porque o supervisor está ali para poder auxiliar o técnico da emergência, entendeu? E fora outras coisas. Aí eu, voltando à minha história, aí eu falei assim, eu vou montar uma empresa de consultoria. Vou fazer um CNPJ, vou dar cursos livres. Aí comecei. Aí eu fui chamado para trabalhar numa empresa chamada ISQ. Eu não sei nem se ela ainda tem um contrato. Que trabalha com essa parte de postos de combustíveis, indústrias, termoelétricas. Falei, uma coisa nova. Então, para mim, tudo que é novo era o limite, porque eu comecei ali embaixo. Dali eu virei inspetor, falei, pô, eu quero chegar no topo. E aí eu comecei a trabalhar com esses caras também, que é uma equipe que muita gente desconhece. Eles são conhecidos como mosca branca. Eles trabalham com 100 quilos de pressão e coisa... Estourou, só sobra bota, irmão. Entendeu? E os caras trocam regulador, mexem no filtro, troca medidor. Os caras pintam o caneco, mexem na telemedição, porque a telemedição ela manda os impulsos do gasto de gás daquela empresa lá para a concessionária. E lá direto eles passam a ter um controle. Então eu trabalhei com um cara que ele era perito em telemedição, que é o Ted Sullivan, cara bom. Fala, Ted, um abraço. Então, você aprende muita coisa. Eu falei, cara, é um outro mundo. Então você tinha centrais de gás que você ia, que você sentia o chão tremer. Que a pressão era muito forte, cara. Eu me benzia. Falei, cara, será que eu chego vivo? Não, fica tranquilo. E aí ali você começa a pegar a manha. Ganhar confiança. Aí eu fui estudar, e fiz um curso de projetos de gás, que foi parceria da Naturgy com o Senai. Terminei o curso, aí fiz um curso de GLP de alta pressão também. Aí me tornei completo. Eu falei, agora eu vou esmiuçar isso tudo e vou criar o protocolo. Comecei a passar para o papel. Já vinha passando para o papel. Você já tinha um protocolo, só que ele foi impulsionado 10 vezes do seu Antônio até aqui. Aí eu cheguei para um tio meu, que, pô, cara, esse cara ele é inspiração, uma figura. Posso falar o nome dele? Claro, manda um abraço para ele. Seu Sérgio Guarani. Isso daí é uma figura. Eu falei, pô, padrinho, eu tô fazendo um protocolo, o que o senhor acha? Eu não sei o que é isso não, mas se tu tá fazendo, o negócio é bom. Bota pra frente. Eu falei, caraca, esse cara nem sabe, mas já tá me impulsionando. Aí fiz no papel mais ou menos. Falei, mas eu tenho que reduzir a quantidade. Porque, pô, uma coisa assim eu tinha que botar assim, para poder o aluno entender. Sim. Dei para ele ler, ele olhou. Falei assim, pô, legal, tá muito bom. Cheio de erro de português, né? Mas isso aí depois lá na frente isso dá teu jeito. Mas gostei. Muito bom, muito bom. Aí eu falei, pô, o cara gostou. Aí comecei. Aí comecei a dar treinamento, comecei a formar algumas turmas. E aí o negócio fluiu. E um belo dia eu bati na sua porta com a proposta. Como a Aquafire é uma empresa que está sempre inovando, sempre acrescentando, né, os seus profissionais, aí tu gostou do que você viu, me deu essa oportunidade e eu falo para você, é um diferencial. O seu profissional no mercado de trabalho, ele é um profissional diferenciado.
Porque é igual o cara que é um exemplo clássico, o técnico de raio-x. Você tem um técnico de raio-x que é o apertador de botão. Ele só sabe só apertar o botão. A bateria tá pá, que foi X, pá, acabou. Mas tem o técnico que é o diferencial, que é o cara que tem um curso de tomografia, de ressonância. E com isso ele se mantém leitura, né? mais tempo no mercado. Sim. Porque ele é um mosca branca. O mosca branca é o cara que você... A mosca branca você sabe que existe, mas você nunca viu. Então é esse profissional que o mercado procura. Verdade. Então um profissional bem treinado, ele salva 70% de vidas. Como você falou que o cara tem um curso de paramédico, né? Porque essa área de saúde eu não entendo. Sim. Eu uma vez fui doar sangue e desmaiei. Isso daí é... Então, assim, ele tendo esse curso de gás, ele é um profissional diferenciado. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe por que ocasionou aquilo, e ele sabe o que ele vai balizar, se há necessidade de evacuar o local. Então ele vai ter noção disso. É uma coisa que você não acha. Se você pegar um porteiro, um vigilante que trabalha num... Isso tem muito na Barra, que tem um porteiro, tem um vigilante, tem um auxiliar de serviços gerais e ainda tem um bombeiro civil. Mas se ocorrer um sinistro desse, eles não sabem. Eles vão ligar para a emergência. E até a emergência chegar, porque você pega engarrafamento, você não vem voando. Sim. Então, pode ocorrer aparece um morador que é todo cri-cri, fumando um cigarro, já era. Então, o profissional treinado, ele é o diferencial. Ele é o cara que vai fazer com que você e sua família viva. Não sofra, não morra. Ele vai colocar a sua família em segurança. Porque ele sabe o que ele vai fazer. Não, peraí. Calma, isso aqui é isso aqui, peraí. Tem que fazer isso. Ah, tá, ó. Eu já fiz o paliativo, eu sanei aqui, ó. Eu travei. Então o cara da emergência, quando chegar, fala, ó, tal lugar, isso. O cara já sabe já o que tem que fazer. Então você já diminuiu o problema. Muitas das vezes o acidente ocorre, o óbito ele aparece por falta de treinamento. O profissional sem o conhecimento, quando você não conhece aquilo, você tem medo. E quando, desconhecido. E quando você conhece o básico, você sabe o que tem que fazer. É igual o cara sofreu um infarto, aí ele faz a massagem, né, tem um negócio dele, a massagem cardíaca. É o mesmo sistema, você sabe o que você vai fazer. Você sabe o básico. Sabe identificar e o que fazer. E esse básico, você pode colocar uma vida em segurança, como você pode colocar 300 vidas em segurança. Entendeu? Você sabe o básico. E o que falta para as pessoas é o conhecimento, é o básico. Quando você passa a ter o básico, você passa a ser enxergado e ver as coisas de outra forma. Porque você já tem um olhar mais crítico. Aí você fala, pô, aquilo ali não. Por favor, aqui não pode ficar por causa disso. Então você começa a ter uma visão diferenciada. Muito mais amplo. Você não vai botar lixo ali dentro, você não vai botar isso, não vai botar aquilo. E você vai saber, como é que fala? Fazer com que as pessoas entendam o porquê, que é o que você falou, né? Isso. Você chegava no cliente e falava assim, ó, isso aqui não pode por quê? Ocasiona isso, que tal. Você começa a ter um embasamento que você convence, a pessoa fala, pô, caramba, eu não sabia disso tudo. Porque hoje nem ele sabe disso tudo. Não, esse profissional não sabe. Não. Então ele não sabe orientar. Sim. Né? Então ele sabendo, ele passa a saber orientar e informar dos riscos. E aí ele começa a ter uma cultura de prevenção. Wilson, um grande problema que eu tinha, que às vezes você quase apanhava do cliente, era quando o cliente tinha um vazamento e você tinha que lacrar o gás do cliente. E aí? Vou ficar sem gás? Wilson, Natal, dia 24 para o dia 25, eu estava de serviço, me cai uma ocorrência, eu me lembro como se fosse hoje, qual o nome daquele local? Estrada do Coqueiro. Zona Oeste, buraco daquele lá. Família toda reunida. Um condomínio de casas. Mas assim, você
a entrada bonita, mas depois você ia entrando, você via que eram casas humildes. Lá no final, só naquela casa ali, umas 2 casas, tinha um medidor de gás. E a mulher estava com vazamento. O pessoal já tinha bebido. Natal. Na hora do Chester, o cara da emergência chegou. Fiz o teste, vazamento, mandei ela desligar lá o gás, porque você não vai falar pro cliente que tu vai desligar o gás dele, que o nego te lixa, te mata, ele some no teu corpo. Aí eu falei assim, o cara morre, mas ele quer ter o gás. Vai explodir, mas ele quer ter o gás. Que loucura, né? Aí eu falei, só me desliga o gás, por favor, desligou. Eu falei, faz o registro lá dentro para mim, fiz o teste, constatei o vazamento. Aí ela falou assim, o vazamento tá vindo aqui, ó, no corredor. Eu falei, aí fiz o teste, falei, pô, tubulação. Eu falei, vou lacrar o gás. Aí os caras começam a sair com a latinha de cerveja na mão, começam a ficar em volta. E aí, meu irmão, o que está acontecendo aí? Sem camisa, todo mundo já alterado, aquela coisa do Natal. Bebendo cedo. O Chester Frango parou de cozinhar. E aí, meu irmão, o que tu vai resolver aí? Aí eu falei assim, eu posso falar com o dono da casa? Aí eu com o lacre na mão. Falei, aí eu fui, meti o lacre, lacrei. Aí ele veio. Ô, meu irmão, que é esse negócio vermelho aqui? Ô, rapaz, não tá dando pra mexer aqui no registro. Ô, rapaz, tu lacrou meu irmão, os caras tudo em volta. Meu irmão, tu lacrou. Ô, rapaz, o Chester lá, meu irmão. A gente não vai com... Tá maluco? Aí a coroa veio a farofa, tava no fogo. Eu falei, calma, eu vou explicar o que aconteceu. Comecei a explicar. E expliquei por que do quê. Falei, tem criança? Tem muita criança aqui. Quanto vale uma vida? Falei, ó, cara, você pode até me bater, mas me responde isso aí. Quanto vale uma vida? A sua vida vale quanto? A minha vida não tem preço. Falei, então, se a sua vida não tem preço, o vazamento está no corredor, então já está ali infiltrando. Todo mundo fuma. Você fuma? Eu fumo. Então, tudo vai explodir. Aí vai ser o último Natal de vocês. Não vai nem dar tempo, às vezes, de comer o Chester. Não vai comer o Chester. Aí a mulher parou, a coroa olhou para minha cara. Aí o coroa olhou para minha cara. Os caras já pararam, assim, porque quando você fala em morte, morte de criança, morte O daquilo, cara anda até meio devagar agora. o pessoal fica chocado com aquilo. Mas Meu irmão, resolve isso aí. Agora deu medo nele. Falei, já lacrei, meu chefe. Eu só preciso de alguém para poder assinar a nota. Dei a via dele, expliquei ele do que, porquê, quem ele deveria ligar, que ele tinha que ligar para um número para poder ver com a empresa conveniada para poder fazer o serviço. E aí, na hora que eu estava saindo, o coroa me chamou e falou, pô, cara, muito obrigado, desculpa aí a forma como eu falei com você, é porque eu sou burro, eu não entendo. Eu falei, não, meu chefe, tudo bem, eu entendo o senhor. Pô, toma aí pra tu teu Natal. Eu falei, não pode pegar dinheiro não, velho. Toma aí teu Natal, rapaz. Vai com Deus. Aí eu falei, pô, me dei bem. Então, quando você passa a ter conhecimento, até na hora de lacrar o gás, você lacra e o cliente fica rindo pra você. Você soube argumentar. Você soube explicar a ele por que você está fazendo aquilo ali. Você não está ali por acaso. Caiu de paraquedas. Você está ali para poder, além de tudo, decidir, resolver e colocar ele em segurança. Excelente. O Jorge, caminhando já quase para o fim aqui, eu queria que o Jorge, como falou aqui, né, a gente, tanto a Aquafire como a Macedo Serviço, em parceria, a gente ficou muito feliz com o convite do Jorge para a gente ser o curso pioneiro a estar recebendo o protocolo de segurança em gás para os nossos alunos aqui na formação de bombeiro civil, no pós-formação. Isso foi algo que me deixou muito feliz. Agradeço aqui novamente. Agora eu que agradeço, viu? Tá? Agradeço muito mesmo. Obrigado por escolher a nossa instituição. Mas eu queria que você falasse para a câmera e direto para o bombeiro o quanto que vai ser importante ele estar fazendo esse curso para a carreira dele. Não só para a carreira dele. Para a vida. Para a vida. Porque você vai ter o conhecimento, você vai se tornar um profissional diferenciado. E com isso, você sendo diferenciado, eu tenho um amigo que ele sempre fala isso, quem é visto é lembrado. E você passa a ser reconhecido nas empresas que você passar. Ou seja, o mercado para você vai estar sempre aberto. Você nunca vai ser um profissional de, eu arrumei um emprego e eles estão fazendo corte.
você vai cortar o cara que sabe ou o cara que não sabe? O Jorge, pegando um gancho rapidinho nisso daí, vou falar aqui, algo muito, muito emblemático, assim, a gente tem que tirar sempre lições de tudo, né? Eu gosto muito de uma frase, eu já falei aqui do Mandela, né? Que ele fala sempre o seguinte: olha, eu nunca perco. Quando eu não ganho, eu aprendo. Então, se tem algo que a gente pôde aprender bastante com essa pandemia, foi o tamanho do nível de desemprego. E as pessoas que foram mandadas embora foram as pessoas com menor nível de escolaridade e conhecimento. Sim. Então, assim, isso mostra o quê? Que se você é um profissional primário, é aquele que tem menos a oferecer, você é o mais facilmente trocado, dispensado. Você é descartável. Porque você, daqui a pouco eu arrumo outro, o que você faz aqui, 10 fazem, agora com 7 fica um pouquinho mais do horário, força um pouquinho que eles vão fazer. Agora o profissional que tem um conhecimento diferenciado, ele é diferenciado. Sim. Trocar ele é muito difícil. Sim. Né? Então vai muito de encontro. A pandemia, ela trouxe isso chancelado. Cara, quem é você no mercado de trabalho? Quem é você para a empresa que você atua? Você é mais um ou você é alguém que ele não pode perder? Você vai ser um dos últimos a deixar o bar. É o cara que apaga a luz, né? É o cara que apaga a luz. Então, eu acho que o bombeiro civil, com esse curso, ele se torna esse cara que está entre os últimos a apagar a luz, se Deus quiser, não vai nem apagar essa luz. Eu ver se eu posso falar uma coisa assim, só para poder encerrar. Você tem que sempre acreditar em você. O que move o ser humano é o sonho. Se você tem um sonho, você tem que botar isso para frente. E o sonho faz você viver e ter qualidade de vida. Então, se você tem um sonho, não desanima não. Se as pessoas falarem para você assim, você não vai conseguir porque é muito difícil. Ele conseguiu, eu consegui. Vem fazer o curso. Vem para o bombeiro civil, faz um curso de bombeiro civil, se torna um especialista. Porque com isso você vai falar que o seu bombeiro civil, ele é um especialista. Ele não é apenas um bombeiro civil, ele é um especialista. Mas isso ocorre tudo de um sonho. Você tem que acreditar. E quando você passa a acreditar, tudo flui, ninguém te segura. Valeu, meu irmão? Pô, obrigado. Valeu, show de bola. Galera, encerramos aqui mais esse Firecast diferente, com um assunto muito importante. E eu convido a você, antes só de encerrar, eu peço para que vocês não esqueçam de se inscrever no canal. Tem que se inscrever no canal, exatamente. Se inscreve no canal e compartilha isso ao máximo. Não só com os profissionais que trabalham com você, mas com os seus familiares. A gente tratou aqui de um assunto que é público, né? É para todos. Tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.